Olá a todos, hoje tenho o prazer de entrevistar a Teresa Maison e a Teresa Maison hoje vai-nos falar sobre uma temática que eu já queria começar a incluir nas entrevistas, que é a parte da alimentação e, mais propriamente falando, da cozinha macrobiótica. Então, Teresa, bem-vinda. Olá, Leonardo. Teresa, então, fala-me um pouco de como é que, para já, como é que começou este conceito, a cozinha macrobiótica. E devo admitir que eu não sei muito sobre isso, falámos um pouco antes da entrevista agora, mas fala-me pelas tuas próprias palavras, que as pessoas consigam perceber o que é isto da cozinha macrobiótica, como é que começou e porque é que existe, não é? Qual é o interesse das pessoas conhecerem esta temática? Bem, eu vou, assim, muito rapidamente falar um bocadinho por mim. Eu desde miúda que fui uma orientalista convicta, sempre acreditei nas filosofias orientais e sempre acreditei que a alimentação era uma ferramenta essencial para a evolução do ser humano. Pois, a macrobiótica junta ali precisamente estas duas vertentes. Por isso, quando eu ouvi pela primeira vez o presidente do Instituto Macrobiótico, Francisco Paratores, a falar de macrobiótica, achei que de facto esta era a via que me ia não só fazer de mim uma pessoa feliz, como ia dar as ferramentas para poder ajudar o próximo a viver melhor, ou seja, com mais saúde. E quando nós temos mais saúde, vamos viver com mais alegria, vamos viver mais em paz, etc. Bem, a macrobiótica não é só uma cozinha, é uma filosofia baseada em estudos milenares, orientais, que são adaptados ao tempo presente. E a macrobiótica dá-nos a sabedoria sobre os alimentos e os respectivos efeitos na nossa saúde. Portanto, é um conceito, uma filosofia que acredita que o universo se rege por duas forças antagónicas, mas complementares. Conforme as crenças culturais ou religiosas, estas duas forças têm diferentes nomes. No cristianismo, na nossa sociedade ocidental, essas forças são a força da terra e a força do céu. No Oriente, estas duas forças são o yin e o yang. Nós, na macrobiótica, utilizamos essas duas expressões. Isto quer dizer que estas forças energéticas vão afetar toda a forma de vida no planeta e até objetos. Este é o mesmo princípio, por exemplo, do Qigong, do Feng Shui, do Shiatsu, da medicina tradicional chinesa, etc. Gostaria de dizer que a macrobiótica é uma aliada da medicina tradicional chinesa, isto se tivermos em conta que há duas grandes medicinas tradicionais no mundo, por um lado a indiana, que é a Ayurveda, e por outro lado a chinesa, que é a medicina tradicional chinesa. Dizendo isto, neste movimento energético, os orientais arranjaram ou encontraram o padrão das chamadas 5 transformações ou 5 elementos, ou seja, nós temos as 4 estações no Ocidente, os orientais foram buscar as 5 transformações. E para nós, na macrobiótica e relacionado com a alimentação, estas 5 transformações funcionam como que 5 gavetas onde se encaixam todos os fenómenos naturais. E temos, então, começando, vá lá, a sul, porque depois isto está tudo relacionado também com as direções, eu não vou agora aqui entrar em pormenor, mas temos, por exemplo, ou melhor dizendo, vamos começar pela primavera. Nós agora entramos na primavera, começamos pela primavera. O elemento da primavera é a madeira ou árvore. Portanto, nós estamos perante uma energia ascendente. Ao fim e ao cabo, basta estarmos atentos a todos os fenómenos da natureza para percebermos que tipo de alimento é que nós devemos consumir para nós próprios estarmos mais em sintonia com o universo e assim prevenirmos doenças. Depois a parte terapêutica já é uma componente mais profunda, mas este será, vá lá, o início, ou o ponto de partida para a alimentação macrobiótica. Como eu dizia, nós na primavera vivemos a energia da madeira. Por exemplo, os órgãos físicos relacionados com esta energia são o fígado e a vesícula. Isto quer dizer que nesta época nós deveríamos começar a consumir cereais como a cevada, alimentos vegetais que tenham uma força mais ascendente, não é? Quando nós olhamos lá para fora, na primavera está tudo a nascer, é o tempo dos germinados, é o tempo dos verdes, é o tempo de usarmos métodos culinários mais rápidos.
Portanto, a nossa energia pode ser influenciável por tudo aquilo que nós consumimos. Eu se calhar vou só recuar um bocadinho a dizer que na macrobiótica a alimentação baseia-se em cereais integrais, vegetais, leguminosas. Depois, o centro da macrobiótica. Exatamente, serão os cereais integrais, os vegetais e as leguminosas. Para cada transformação nós temos os alimentos mais adequados. O feijão mung, por exemplo, seria o feijão mais adequado agora para a primavera. O sabor amargo seria o sabor mais adequado também para esta estação. E nós, tendo em conta tudo isto, vamos estar a cuidar especificamente, neste caso, do nosso fígado e da nossa vesícula. A madeira ou a árvore, por sua vez, vai alimentar a transformação do fogo, que está relacionada com o verão. Portanto, na natureza, a energia é uma energia muito mais expansiva. As flores já abriram, nós temos tendência para uma energia mais dispersa. Nessa altura, em termos, por exemplo, de cereais, o milho ou o milho painço, o milê seria um cereal mais adequado. O tofu, ou seja, os derivados de soja, seria a proteína mais adequada para consumir, e os vegetais seriam praticamente todos consumidos crus. Isto a fim de nos sintonizarmos bem com a energia do verão e cuidarmos assim, por exemplo, neste caso, do nosso coração e do nosso intestino delgado. A seguir, ao verão, os orientais têm uma outra estação, a que chamaram verão tardio, estará relacionado com o nosso verão tardio, cujo elemento é o solo, ou seja, nessa altura a Terra está a viver um momento de energia mais descendente. Os frutos amadurecem, já nada está a crescer, está tudo a amadurecer, a preparar-se para se resguardar para o outono e para o inverno. Esta energia do sol é a energia relacionada com o baço e com o pâncreas, com um sabor mais doce, portanto nós sugerimos nessa altura o consumo de legumes mais doces, como a cenoura, a cebola, a abóbora, etc. Portanto, precisamos dar mais doçura ao nosso organismo e fazemos-o cuidando do baço e do pâncreas. Essa energia, por seu lado, vai depois apoiar a energia de metal que se relaciona com o outono, é a época do ano em que, em termos energéticos, ela começa a contrair-se, a fechar-se. Se olharmos a natureza, é quando os animais, por exemplo, se alimentam mais e melhor para guardarem energias para o inverno. Curiosamente, é nesta altura também que as pessoas começam a engordar mais, porque mesmo na sociedade em que vivemos, já tão distantes dos ciclos da natureza, nós acabamos por inconscientemente segui-los, não é? Quando falamos, por exemplo, de cereais, o homem continua a alimentar-se de cereais, mas só que em vez de serem cereais na sua forma integral, o homem alimenta-se de cereais refinados, em forma de massas, de pão, etc. Isto para dizer que no outono nós instintivamente comemos mais e é quando mais engordamos. Portanto, esta energia que está relacionada com os pulmões e com o intestino grosso vai ser tratada através de outro tipo de alimento. O cereal, por exemplo, privilegiado aqui é o arroz integral. E quando falamos do nosso corpo físico relacionado com as transformações, gostaria de dizer que também falamos do corpo emocional, mental e espiritual. Eu lembrei-me agora, por exemplo, os pulmões estão relacionados com a tristeza, não é? O que tem muito a ver também com o outono, quando as pessoas começam a fechar um bocadinho mais, e características como a depressão, por exemplo, estarão relacionadas nesta energia. A macrobiótica, através da alimentação e de um estilo de vida, iria, neste caso, curar estados ajuda a equilibrar esses estados, é isso? Exatamente, ajuda a equilibrar. De uma forma geral, se fores macrobiótico, tu estás a prevenir desequilíbrios, esses desequilíbrios todos. Entretanto, se os desequilíbrios já se instalaram e já provocaram a doença, a macrobiótica funciona como terapia para essa doença. Só para acabar já agora esses estágios energéticos, o metal vai apoiar o ciclo energético da água, que está relacionada com o inverno. Portanto, é a energia mais profunda, é a energia
da nossa mãe água, digamos, quando nós fluímos, digamos. As águas tanto podem ser calmas como podem ser agitadas, e nós temos esses estados todos em nós. Portanto, digamos que a energia a fluir antes de sair cá para fora na Terra outra vez. A energia da água está relacionada com os rins e com a bexiga. Segundo os orientais, é nesta energia e é nos rins que se armazena todo o nosso Jing. A energia que os orientais acreditam que cada um de nós nasce com um determinado Jing, e depois, dependendo da forma como gerimos ao longo da vida, vamos viver mais ou menos. Por isso eu gosto de dizer também que a macrobiótica é uma forma de estar na vida que vai não só dar mais qualidade ao nosso Jing, como vai prolongá-la, porque o homem deveria viver em bem-estar e com saúde pelo menos até aos 100 anos. Portanto, eu penso que esta foi de uma forma geral uma explicação de como a macrobiótica funciona. Não só baseia-se nestes princípios orientais, como vai buscar também à sabedoria grega, nomeadamente o Hipócrates, que já dizia: faz do teu alimento o teu medicamento. E eu julgo que nos dias de hoje, em que tantas doenças são derivadas dos hábitos alimentares terríveis que as pessoas têm, nós vimos, por exemplo, na América, a obesidade é considerada uma epidemia. Claro que na América tudo é em grande, para o mal, para o pior e para o melhor, não é? Eles deparam-se com esta situação, e há cada vez mais estudos a nível científico também, e cada vez mais médicos a acreditar que uma alimentação muito parecida com aquela que praticamos na macrobiótica é a solução para doenças como todas as doenças cardiovasculares, por exemplo, doenças como os diabetes, vários tipos de cancro, cancros dos órgãos reprodutores, cancros do pâncreas, do estômago, do intestino, etc. Muitos deles são evitáveis através de uma alimentação muito próxima da macrobiótica. Eu digo muito próxima porque, enfim, na macrobiótica nós não usamos nem carne, nem produtos de origem láctea, portanto, leite, queijos, todas essas coisas. Não há carnes nem leite, nem lacticínios, não é? Lacticínios, exatamente, mas podemos, de vez em quando, enfim, consumir algum peixe. Eu gosto de dizer, e aprendi, foi assim que aprendi, que este regime é o regime da liberdade, porque nós ficamos com o conhecimento dos efeitos de todo o alimento no nosso organismo. Eu, se agora sair e for comer uma pizza, tenho toda a liberdade para comer a pizza, simplesmente sei o que é que aquela pizza me vai fazer em termos emocionais, físicos, etc. E eu acho que não é mais importante do que estamos a dizer às pessoas: faça isto ou faça aquilo, é tentarmos incentivar as pessoas de que é preciso uma transformação profunda, que essa transformação é de facto necessária para podermos adotar novos padrões de vida que irão fazer de nós pessoas mais saudáveis a todos os níveis, não é? E assim também contribuindo para um mundo melhor. Ok, então diz-me uma coisa, e tocaste aí num tema muito bom, que é o facto de nós percebermos o que é que os alimentos nos fazem, não é? Aprendemos a ouvir o nosso corpo, e já falei disso noutras entrevistas, que é aprender a ouvir o nosso corpo fala-nos, não é? Portanto, ou quando estamos ansiosos, ou quando estamos com dores, ou quando estamos sem energia, alguma coisa aconteceu, tanto emocionalmente como algo que nós ingerimos também, que não nos promoveu que tivéssemos ainda mais energia. Ou pelo menos que mantivéssemos através dos alimentos nós solucionamos isso muito rapidamente. Eu vou dar assim, uns exemplos muito simples. Eu, por exemplo, se à hora do almoço sinto que preciso de ter muita energia para ir trabalhar a seguir, eu não vou comer muito cereal ou muitas massas ou muitos hidratos de carbono, embora nós não gostamos muito de falar desta forma intelectualizada da alimentação como hidratos de carbono, vitaminas, proteínas, etc. Nós viramos mais para o alimento em si. Mas eu sei que se me alimentar de verdes, por exemplo, de coisas mais leves, vai-me dar uma energia ascendente que eu vou precisar para trabalhar a seguir ao almoço. Porque assim como a energia funciona em termos de extensão, funciona também
ao longo do dia. Nós deveríamos ser mais energéticos com o descontar do dia. Atingimos o nosso pico de energia ao meio-dia, conforme o sol, não é? Porque nós alimentamos também de todas estas partículas e de todos estes fotões que são emanados pelo Sol e pela Lua, e etc. Portanto, ao meio-dia nós estamos no nosso pico de energia e depois a seguir ao almoço, digamos que a energia já começa a ser uma energia de Sol, ou seja, começa a ser mais descendente, para depois ao fim da tarde se tornar uma energia metal, mais fechada, e à noite devíamos estar mesmo na horizontal. É bom respeitar esses ciclos também. Por isso, se eu à hora do almoço quiser ter energia suficiente, não me vou encher de pão, de massas, de proteína, porque vão pesar um pouco. E isso está tudo bem, se eu puder, por exemplo, dormir uma sesta a seguir. Eu percebo também que se tiver sono a seguir ao almoço, a uma refeição que não é muito pesada, é porque alguma coisa se passa comigo. E normalmente o que se passa com 80% das pessoas é que, para além dessa energia da tarde já ser mais lenta, digamos, 80% das pessoas sofrem de uma coisa que se chama hipoglicemia, que é causada por picos de açúcar, pelo consumo de açúcares, que é outra coisa que nós não utilizamos também. Os nossos sabores doces são todos adquiridos através de meios naturais, não só dos cereais, dos legumes, como através da geleia de arroz, malte de cevada, etc. Mas isto quer dizer que a alimentação moderna faz com que 80% das pessoas sejam hipoglicémicas, consomem produtos que proporcionam picos de energia muito rápidos e depois fazem descer os níveis de açúcar no sangue drasticamente, fazendo com que a pessoa tenha mais vontade de nova dose de açúcar. E cria-se assim este ciclo vicioso, não é? De picos, o que é absolutamente esgotante para o nosso organismo. Não é por acaso que a McDonald's, por exemplo, vende hambúrgueres com Coca-Cola. Eles estão ambos em lados distintos do yin e do yang. A Coca-Cola é um alimento extremamente yin, o hambúrguer é um alimento extremamente yang. Os dois juntos funcionam na perfeição, mas isto leva a que o organismo funcione por picos, o que a curto prazo, não é preciso muito longo prazo, a curto prazo vai trazer imensos problemas de saúde. Olha, e diz-me uma coisa, tu falaste aqui de uma coisa importante que é o consumo dos verdes para ter energia, uma energia ascendente. E lembro-me de muitas pessoas, o Daniel Samgueira falou disso e muitas outras pessoas falam da ingestão até de um batido verde logo pela manhã. Pois, o batido verde logo pela manhã é de facto muito benéfico numa situação mais terapêutica. O que eu pessoalmente acho, e enfim, eu julgo que qualquer macrobiótica achará isso, é que nós devemos, acima de tudo, ter prazer com a comida e criar uma relação íntima com os alimentos, da forma como os tratamos. Por isso é que a minha linha de aula chama-se Cozinha com o Coração, é aprendermos a lidar com os alimentos com amor, não é? E essa questão dos batidos faz-me lembrar um pouco as dietas ou as prescrições que se fazem em estados de doença. Porque, com certeza, eu sei por mim que vou ter muito mais prazer, por exemplo, em confeccionar uma sopa em que os legumes estão à solta, com verdes, com abóbora, com nabo, com cenoura, etc., com cevada, com algas. Vou ter mais prazer em fazer essa sopa, em comer um prato de sopa em que os alimentos estão todos à vista e que eu me relaciono com eles, do que beber um batido de verdes. Portanto, o batido de verdes vai ter, de facto, um efeito terapêutico muito bom, mas é quase como se fosse um comprimido. Eu acho que é mais importante criarmos uma relação íntima com os alimentos, porque ao fim e ao cabo a nossa saúde está debaixo dos nossos narizes 3 vezes por dia, o pequeno almoço, o almoço e ao jantar. E se nós vamos beber batidos muito nutritivos e muito bons ao almoço, ao pequeno almoço e ao jantar, nós não temos relação nenhuma com os alimentos. Portanto, é um pouco já, energeticamente, já não é aquilo que a gente quer. Queremos passar tempo na cozinha, até porque é uma terapia em si, e com a prática até podemos utilizar esse tempo que passamos na cozinha quase que em estado meditativo, enquanto se lavam os legumes, enquanto se cortam, etc. Porque, ao fim e ao cabo, é essa a ligação que nós queremos com tudo o que fazemos. E por isso, eu, se calhar, um dia que
ou se alguém tem um problema de pulmões grave, ou uma mulher que esteja a passar a menopausa com vários sintomas de menopausa, eu poderei receitar durante uma semana um batido de verdes, mas não é essa a ideia de hábito alimentar que nós queremos implementar. Quando eu te falei do batido verde é o matinal só. Sim, claro, pois, mas depois há outras coisas, pode haver um batido de proteína no almoço. É um comprimido matinal de energia, não é? Claro, eu acho que sim, mas eu acho que é muito mais divertido. É melhor isso que nada, não é? Sim, mas eu acho muito mais divertido fazer vários pequenos almoços. Claro. E diz-me uma coisa, o que é que seria um pequeno almoço macrobiótico, um pequeno almoço equilibrado? Vamos supor, as pessoas estão ouvindo esta entrevista e dizem, mas eu não me quero tornar macrobiótico já, mas eu quero experimentar algumas coisas para ver como é que o meu organismo reage. Diz-me algumas dicas para quem ainda consome açúcar, sal e outras coisas, não é? Claro. Eu as dicas que vou dar são sem açúcar. Okay, o sal, nós usamos sal marinho, portanto sal natural. O sal é benéfico à saúde e é usado para realçar o sabor, não é? Tu falaste aí para quem não quer ser já macrobiótico. Aliás, eu não aconselho ninguém a passar drasticamente uma alimentação cheia de proteína animal e de açúcares, etc., para a macrobiótica, porque, enfim, pode passar, mas vai sofrer um bocadinho, não é? Portanto, a passagem gradual é o mais fácil. Claro. Para pequenos almoços, há uma variedade de pequenos almoços, por exemplo, o pequeno almoço em princípio devia ser nutritivo e ligeiramente úmido. Portanto, o suficiente para nos aguentar energeticamente até a hora do almoço. Pequenos almoços que eu poderia sugerir, por exemplo, uma papa de arroz integral, que será cozer uma chávena de arroz integral para 8 de água, por exemplo, leva muito tempo, mas num muito brando, com uma pitada de sal, uma rodela de limão, um pau de canela, por exemplo, transforma-se numa papa que é altamente equilibrante para o estômago. É uma papa que se pode fazer de véspera e depois de manhã tira-se e aquece. Okay. Essa papa pode ser depois consumida ou com geleia de arroz, ou com uma manteiga de amendoim, ou com uma manteiga de sésamo, ou com nozes, ou com frutos secos. Depois a criatividade entra aí em ação. Quem gostar de ter um pequeno almoço doce pode adicionar mais geleia de arroz ou mais malte de cevada. Enfim, pode ser muito criativo. Pode também comer uma papa de arroz salgada com algas, etc. Uma outra papa muito boa é feita com millet, portanto também uma dose de millet para o 8 de água, faz como que se fosse um puré. O millet é um cereal muito alcalino, é o único cereal alcalino, aliás, e que é extremamente saudável e é ligeiramente mais doce que o arroz integral. Posso sugerir também um bolo, por exemplo, uma coisa que eu faço muito é um bolo de milho com amêndoas e passas e com uma compota de fruta que não leva açúcar. A sopa é sempre uma boa opção. De manhã? Sim, especialmente no inverno, uma sopa com cevada, com arroz, uma sopa de legumes com miso. O miso é dos alimentos que nós usamos bastante. Aliás, à base da soja nós usamos os derivados, não usamos o farelo da soja, que é uma coisa completamente refinada. Aliás, é preciso ter cuidado. Eu já agora gostava de fazer aqui um pequeno alerta, porque assim como há a indústria da alimentação convencional, que é um enorme lobby a nível mundial, agora, depois de se perceber os malefícios que ela tem para a saúde, começou a nascer uma outra indústria de alimentação alternativa que aposta em produtos tão refinados como os outros, à base de soja e criam leites disto, leites daquilo. Enfim, é preciso ter cuidado, não é preciso gastar fortunas nenhumas nesses alimentos processados. Basta comer da forma mais natural possível. Devo dizer que a alimentação macrobiótica é muito mais barata do que qualquer outro tipo de alimentação, porque não recorremos a alimentos processados, é tudo de uma forma muito simples. O pão, já agora, que as pessoas gostam de perguntar isso mesmo, porque as pessoas todas comem pão, pois, exatamente. De manhã. O pão, a melhor forma de comer pão é aquecê-lo ao vapor, ou comê-lo em açorda.
Eu julgo que o melhor mesmo é nós fazermos o nosso próprio pão com fermento biológico, amassarmos o pão, até que eu costumo dizer amassar o pão faz bem ao pâncreas, e é um bom exercício de meditação, e é das coisas que eu gosto de facto, e costumo nas aulas, na aula de pequeno almoço, por exemplo, eu ensino a fazer um pão muito simples, e ponho as alunas ali a fazer o pão. Nós perdemos esses hábitos, e esses hábitos fazem-nos bem. Enquanto nós estamos a amassar o pão, estamos a trabalhar músculos, estamos a trabalhar uma série de coisas, e estamos a relacionar energeticamente com aquele alimento que tanto gostamos. Portanto, o pão com uma compota de abóbora, uma manteiga de sésamo, é perfeitamente aceitável. Torrado era melhor evitar, porque é uma energia muito seca e não vai, passado um tempo, o fígado e o pâncreas também se calhar vão começar a reclamar com tanto torrado. Mas sim, o pão é uma coisa boa desde que seja de boa qualidade. E principalmente se tivermos que escolher, vamos supor, as pessoas escolhem, principalmente se calhar pão integral, em vez de... Sim, pão integral, mas já agora que tenham uma origem, porque o que acontece muitas vezes nos supermercados, o pão integral que se compra nos supermercados, por exemplo, é pão com uma farinha refinada a que se vai acrescentar farelo. Portanto, o melhor é mesmo comprar pão que é feito com uma farinha integral. Há muito esta tendência hoje em dia na indústria alimentar de se retirar aquilo que o alimento tem de bom para depois se acrescentar artificialmente, não é? Acrescentam-se ômegas, acrescentam-se vitaminas, cálcios, minerais, o que não deixa de ser uma contradição. Estão a retirar tudo para depois adicionar e isto aumenta imenso o preço dos alimentos. Portanto, o pão, enfim, há boas padarias, há uma ervanária no Funchal, não sei se posso fazer publicidade se não, mas a Biologos tem sempre um pão de muito boa qualidade e é pão que eu sugiro, porque é feito com fermento natural e é um pão ótimo. Ok. Então, para quem está a ouvir isto e tiver acesso a esta entrevista em qualquer parte do mundo, a macrobiótica existe em todo o mundo. Certo? Sim, eu devo dizer que tive o privilégio de ter assistido agora, ou de ter participado num congresso, encontro de saúde holística, de veganismo e macrobiótica, em que estavam presentes 1.500 pessoas de todo o mundo, a bordo do navio cruzeiro, nas Caraíbas, em que ouvimos oradores do melhor que há, desde médicos a todos aqueles que se dedicam à saúde holística, não é? Da mente, do espírito, do corpo, médicos que têm um trabalho de pesquisa e de investigação feito e em que provaram que a alimentação é fundamental em determinados tipos de doenças cardiovasculares e cancro principalmente. Por isso, isto para dizer que especialmente na América, em Nova Iorque, uma consulta macrobiótica custou $850. Um dos médicos que eu tive o privilégio de ouvir, por exemplo, é o médico do Bill Clinton, que depois do terceiro bypass foi ter com este médico que o aconselhou a uma alimentação macrobiótica e embora, enfim, a macrobiótica se calhar é um nome que se dá, que se calhar é um bocado limitativo, não é? Mas ao fim e ao cabo é isto que uma alimentação à base de cereais, é o nome que nós damos a uma alimentação à base de cereais. Cereais e leguminosas, certo? Sim, cereais... Tinham que lhe dar um nome, então deram-lhe esse nome. Pronto, é uma alimentação, eu diria que é muito natural, não é? Espera, Leonardo, só antes de dizer em relação ao nome, macrobiótica tem uma razão de ser. Claro. Macro quer dizer grande, biótica quer dizer vida. Portanto, é a ciência da grande vida em todas as dimensões. Ok, é isso. Ok. Tá bem. Olha, então diz-me uma coisa, só assim para terminarmos e as pessoas ficarem com uma noção melhor, disseste-me isto do pequeno almoço, tem umas coisas assim mais elaboradas, não é? As pessoas têm que fazer ou as papas ou não é elaborado, é simples. Mas... É simples, mas do ponto de vista muito prático do dia a dia, não é? Que as pessoas, dá-me um café, provavelmente se calhar os cafés não entram, certo? Olha, eu gosto imenso de café, bebo um café de vez em quando, mas sei perfeitamente o efeito que vai ter em mim, não é? Claro, é porque a questão é que as pessoas realmente bebem café, e vou falar por mim, isto é mesmo, como costumo dizer, uma projeção, não é? E partilho desta opinião com outras pessoas, as pessoas tomam café para... Toca por lá em cima outra vez. Energia.
Exatamente, o Que que no cria uma fundo não energia é. muito dispersa. Uhum. O café cria uma energia pouco concentrada e muito dispersa. E essa energia dura 10, 15 minutos. Depois vais precisar ter outro café para mantê-la. E se continuares assim muito tempo, vais ficar tão disperso, que depois não há concentração. Olha, por isso é que os americanos usam aqueles copos grandes, Teresa. Assim dura mais. É verdade, é verdade. Está bem. Olha, então, diz-me uma coisa, só para terminarmos, e eu gostaria de perceber esta diferença, principalmente para as outras pessoas. Qual é a diferença entre a comida macrobiótica, ou esta questão da macrobiótica, e a comida vegetariana? Estamos a falar da mesma coisa ou... Não, a comida, o vegetarianismo, a grande diferença é que a macrobiótica se baseia numa filosofia milenar. Os vegetarianos consomem tudo desde que não seja carne ou peixe. Portanto, esta componente mais de equilíbrio energético, ou de equilíbrio, ponto, não está tão presente na alimentação vegetariana, porque não tem exatamente esta filosofia por trás. Um dos nossos mestres, Jorge Ossava, no início do século, dizia uma coisa que eu acho que é importantíssima: muita teoria sem prática não vale nada. Muita prática sem teoria é muito perigoso. Ótimo. Ou sem filosofia. E, portanto, enfim, eu acho que o vegetarianismo é sempre mais saudável, mas de qualquer maneira, eu se comer um pacote de bolachas de chocolate daqui a bocado e outro pacote de batata frita, estou a ter uma atitude vegetariana, mas não estou a ter uma atitude saudável. Ok, ótimo, estou a perceber perfeitamente. Ok. Teresa, alguma coisa mais que queiras acrescentar sobre isto? Falámos que, só para terminarmos, para que se quiserem saber mais sobre este trabalho, sobre a cozinha macrobiótica e sobre o nome que realmente foi dado, não é? Que é Cozinha com Coração. Com coração, sim. Exatamente. Da Teresa. Podem contactá-la. Eu vou disponibilizar o número de telefone e o e-mail para que vocês possam contactá-la, e também os endereços do Facebook, em que ela partilha este tipo de conteúdos, e podem seguir o trabalho que a Teresa tem feito, principalmente aqui no Funchal. Ou, no outro lado, se quiserem seguir os conceitos de macrobiótica, pesquisa, não é? Google it, como se costuma dizer. Pronto, exatamente. Teresa, só tenho a agradecer esta tua partilha e de termos dado também mais uma, é como eu costumo dizer, é mais uma visão às pessoas do que é que existe, não é? E as pessoas acederem ou não àquilo que lhes faz sentido. O importante também nisto é dar um leque variado de oportunidades às pessoas e dizer: já ouvi falar, sabes, há um ano atrás ouvi falar desse macrobiótico. Agora, para mim, nesta etapa da minha vida, faz sentido, não é? E faz sentido para ti o que eu disse? Fez muito sentido, sim. Bom, ótimo, é importante. Ok, agradeço-te imenso por este tempo que disponibilizaste e por esta partilha que tiveste connosco. Obrigado, Leonardo, até um dia destes. Está bem, obrigado. Beijinho, obrigado.